Já pensou viver em um mundo mágico e acabar sendo perseguido por seres que se alimentam de suas lembranças mais felizes? Os dementadores ficarão postados nas entradas da propriedade. Embora tenham me garantido que a presença deles não irá atrapalhar nossas atividades diárias, eu peço cuidado. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. O mundo mágico de Harry Potter esconde alguns segredos que até os bruxos mais poderosos têm medo. E no vídeo de hoje nós vamos aprender como derrotá-los. Não é da natureza de um dementador perdoar. Dementadores não são seres das trevas, porém são considerados um dos mais sujos a habitar o mundo mágico. Dementadores se alimentam da felicidade humana e assim causam depressão e desespero para qualquer um perto deles. Eles também podem consumir a alma de uma pessoa, deixando suas vítimas em um permanente estado vegetativo. Em razão disso, são muitas vezes referidos como demônios sugadores de alma. Eles são conhecidos por deixarem a pessoa com um vazio. Quando Damocles Rowley foi eleito ministro da magia, em 1718, ele insistiu em usá-lo como guarda em Azkaban, vendo que isso pouparia despesas, tempo e problemas. Esse plano foi finalmente posto em prática e, apesar de protestos, Azkaban manteve-se com a prisão do mundo bruxo, principalmente por causa da completa falta de fugas e quebras de segurança. Desde então, os dementadores serviram ao Ministério da Magia como os guardas de Azkaban, pois podiam se alimentar das emoções dos prisioneiros dentro de suas paredes. Entre 1993 e 1994, durante esse ano letivo, dementadores foram enviados para guardar a escola de magia e bruxaria de Hogwarts contra o assassino em massa Sirius Black, que recentemente escapara de Azkaban naquele ano. No Expresso de Hogwarts, Harry Potter teve seu primeiro contato com um dementador. Sempre que ele ficava perto de um, Harry era forçado a reviver a sua pior memória e ouvir os últimos momentos da vida de seus pais, antes deles serem assassinados por Lord Voldemort. Por que os dementadores me afetam assim? Sabe, mais do que a todo mundo. Olha, eles estão entre os seres mais malignos que vagam pela Terra. O primeiro destes encontros foi no Expresso de Hogwarts, durante o qual ele foi protegido pelo novo professor de defesa contra as artes das trevas, o grandíssimo Remus Lupin. Enquanto os dementadores estavam em Hogwarts, o diretor Dumbledore advertiu os estudantes a não dar aos dementadores qualquer razão para prejudicá-los. Ele se recusou a deixar os dementadores entrarem nas dependências da escola. Quando foi descoberto que Sirius Black entrou na escola, os dementadores queriam ajudar a procurar pela escola, mas Dumbledore, com razão, se recusou a deixá-los entrar. Os dementadores são criaturas más. Eles não fazem diferença entre os que estão caçando e os que entram em seu caminho. Após a Segunda Grande Guerra Bruxa, devido às suas ações durante a guerra, permitindo que os Comensais da Morte escapassem de Azkaban e unir forças a Voldemort, Shacklebolt se desfez dos Dementadores, como os guardas da prisão. Não se sabe para onde eles foram, ou o que eles fizeram. É provável que medidas de segurança mais humanas foram postas em prática em Azkaban. Dementadores têm uma forma humanoide, com cerca de 3 metros, e são cobertos por um manto encapuzado e escuros, feito de um pano preto longo e todo rasgado. Seu corpo é acinzentado e decadente, como se fosse uma pessoa morta em decomposição na água. E sua respiração é longa e lenta, como se ele estivesse tentando sugar mais do que o ar. Suas mãos são brilhantes e acinzentadas, de aparência viscosa e cobertas de feridas. Eles parecem transpirar frio. A cara de um dementador tem órbitas vazias cobertas com pele. Há um grande buraco escancarado onde a boca deveria ser, e que é usado para sugar a alma para fora de vítimas em um processo chamado de beijo do dementador, deixando as vítimas em um estado geralmente considerado pior do que a morte. O dementador puxa para trás o seu capuz e suga a alma de sua vítima, deixando a pessoa em uma concha vazia, completamente viva, mas sem sua consciência, sem a memória, sem nada, não tendo chance alguma de se recuperar, apenas existindo. Ao contrário de outras criaturas que se deslocam através de algum meio de suporte físico, dementadores podem voar livremente.
Os livros descrevem-nos como capazes de deslizar sobre o solo apenas. Em qualquer caso, eles não podem atravessar obstáculos sólidos. Dementadores são conhecidos por serem cegos, uma vez que não têm olhos. No entanto, eles podem sentir uma presença que está perto deles ou não, ou sentir mesmo as emoções da vítima. Dementadores parecem sugar toda a luz e felicidade do ar à medida que respiram lentamente. Eles podem deslizar em direção de uma vítima sem fazer um mínimo som, e eles são sencientes o suficiente para provar e sentir medo, sendo atraídos para eles pela promessa de memórias positivas, das quais possam se alimentar. Eles também são inteligentes o suficiente para serem gananciosos. Por exemplo, eles obedecem o Ministério da Magia por anos, porque guardam Azkaban, e eles foram fornecidos como sustento para qualquer esperança remanescente ou felicidade dos prisioneiros. Eles podem entender e seguir pelo menos instruções simples, o que permitiu que o Dementador agisse como guarda-costas para o ministro da magia Cornélio Fudge em 1995 e para que ele escoltasse prisioneiros para dentro e fora da Comissão de Registros dos Nascidos Trouxas em 1997. Eles poderiam comunicar-se com o que tinham ouvido de Sirius Black, dizendo em seu sono para o Ministério em 1990. Eles poderiam comunicar o que tinham ouvido Sirius Black dizendo em seu sono para o Ministro da Magia em 1993, o que implica que eles podem falar ou se comunicar com os bruxos. Alvo Dumbledore também disse que os Dementadores são criaturas ferozes e não fariam distinção entre aqueles que caçam e aqueles que entram em seu caminho. Sendo cego, os Dementadores se alimentam das emoções positivas de seres humanos para sobreviver, forçando suas vítimas a reviver suas piores lembranças várias vezes. A própria presença de um Dementador pode fazer a atmosfera envolvente da vítima ficar fria e sombria. E se o número de Dementadores aumenta, os efeitos também aumentarão. Aqueles que são mantidos na companhia de um Dementador por muito tempo tendem a tornar-se deprimidos e são muitas vezes levados à loucura, que era a principal fonte horrível da reputação de Azkaban, quando eles ainda guardavam seus prisioneiros. Depois de passar apenas alguns meses lá, Rubio Hagrid alegou que ele desejava morrer em seu sono. Dementadores confiam plenamente na sua capacidade de sentir emoções para rastrear os movimentos dos presos sob seus cuidados e geralmente são incapazes de distinguir uma pessoa de outra se ambas estão em condição física ou mental semelhante. Eles não foram capazes de identificar a mãe de Bartol Crouch sendo infiltrada em Azkaban disfarçada como filho, usando a poção Polissuco, ou Bartol Crouch saindo furtivamente disfarçado como sua mãe, já que ambos estavam doentes, como divulgado por Bartholomew Crouch sobre a influência do Veritasium em 1995. Embora possa ser que eles simplesmente não se importavam de quem eles estavam tirando a felicidade, eles também não conseguem distinguir entre humanos e animais muito facilmente. Por exemplo, Sirius Black, um animago, escapou de Azkaban em sua forma de cachorro. Quando ele se tornou sua forma de cão durante a prisão, os Dementadores pensaram que ele estava perdendo sua mente, como suas emoções eram menos humanas em uma forma de animal. Embora os trouxas não possam ver os Dementadores, eles são afetados de forma semelhante aos bruxos e bruxas, tornando-se deprimidos quando perto deles. Após a mãe de Bartholomew Crouch morrer em Azkaban, os Dementadores enterraram seu corpo, o que mostra que os Dementadores são capazes de trabalho físico, como a escavação de uma sepultura. Além disso, segundo Remo Lupin, Dementadores podem voar livremente, e que se um bruxo em estreito contato com Dementadores por um longo período de tempo, um Dementador pode drenar um bruxo e seus poderes. Se isso for verdade, no entanto, faz com que os Dementadores sejam a única coisa capaz conhecida de deixar permanentemente um bruxo sem magia. O feitiço do patrono. Ninguém jamais demonstrou a capacidade de matar um Dementador, o que possivelmente implica que eles não possam ser mortos por meios físicos, mas só podem ser expulsos de algum lugar. Uma das poucas maneiras de proteger os Dementadores é pelo uso do imensamente difícil feitiço do patrono, que é usado para expulsá-los. O feitiço convoca um patrono, a manifestação mágica da boa vontade e felicidade, proporcionando níveis variados de proteção contra a influência dos Dementadores, com base na força do bruxo
bruxo que o lançou. Como o patrono não está vivo, o Dementador é incapaz de se alimentar nele. Somente quando convocado por um lançador experiente, o patrono assumirá a forma de um animal de alguma forma significativa para o indivíduo, enquanto o nível mais baixo será mais amorfo e efêmero. Patronos corpóreos perseguem Dementadores e forçam-nos a fugir do local. Um patrono incorpóreo apenas retarda um Dementador temporariamente, como se a criatura estivesse andando em uma areia movediça, e tende a não durar muito tempo. Desde que os Dementadores não podem sentir corretamente os pensamentos menos complexos e emoções de uma pessoa quando ele assume uma forma animaga. Agora, pensando tudo nisso, a gente começa a tentar entender a como derrotar. E para derrotar os Dementadores, a gente aqui conseguiu chegar em duas opções. A primeira delas seria se você estivesse sendo perseguido, como o próprio Sirius Black fez, tornando-se um animago. Digamos que você estava em Azkaban e precisava de algum modo fugir, pois estava perdendo a sua sanidade. Assim, se você se transformasse em um animal, os Dementadores ficariam confusos e não nos perceberiam, já que poderíamos fugir, pois eles não detectariam nenhum sentimento humano em nós. Assim, poderíamos usar isso para fazer uma armadilha e atacá-los com toda a nossa força do patrono corpóreo, para tentar afugentá-los de maneira que eles se afastassem o bastante. Mas aí você pergunta, ok patrolo, mas esse não é um modo de derrotar definitivamente. Essa é a questão. Dementadores não detêm uma verdadeira lealdade, a não ser que você possa fornecê-lo mais pessoas para se alimentar. Ou seja, se você é prometido com uma alimentação, você poderia tentar fornecer para um Dementador outra pessoa para que ele se alimentasse. Eles não podem ser destruídos segundo a própria mitologia do Harry Potter, embora seu número possa ser limitado. E se as condições em que eles se multiplicam são reduzidas, o que implica é que eles morrem uma hora ou outra. Ou seja, se conseguíssemos de alguma forma fazer um cordão de patrono forte o suficiente para que durasse muito tempo, poderíamos isolar todos os Dementadores em um local. Assim, provavelmente com o tempo eles morreriam, e assim extinguiríamos a raça dos Dementadores. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.